Eu quero vir aqui hoje para fazer uma partilha sobre um contexto de realidade que poucas pessoas conseguem falar na internet, porque envolve coisas muito íntimas da experiência da vida de alguém. Só que é importante a gente começar a normalizar aquilo que foi criado como um tabu, como um segredo, para que os problemas de fato que vibram na sociedade e que vibram dentro de cada um de nós possam se resolver. Então eu quero contar uma história para você que aconteceu exatamente hoje. Essa história tá fresquinha, mas ela basicamente é a junção de peças de um grande quebra-cabeça da minha experiência e que reflete a realidade de uma mulher que carrega no corpo memórias de abusos e violações. E hoje eu estava andando na rua, né, e passei ao lado de 3 homens que estavam conversando na calçada. Eles não falaram absolutamente nada assim de gracinha em relação a mim, mas na hora que eu passei por eles, eu vi, imediatamente eu consegui perceber um pensamento que surgiu dentro de mim que falava assim: nossa, que bom que a minha postura é intimidadora e que o meu corpo é robusto. E aí, na mesma hora, eu sou muito ligada, a questão da autoobservação é algo que eu faço a todos os momentos. Eu estou me observando para ver como que a realidade está refletindo dentro do meu emocional, do meu inconsciente, porque essa é a forma mais aceleradora para a gente poder resolver nossas questões. E na mesma hora eu captei esse pensamento e eu comecei a refletir instantaneamente sobre essa frase, né, que surgiu do meu emocional. E aí eu fui começando a juntar as peças de um quebra-cabeça, né, que na verdade, não só eu, como muitas mulheres da minha linhagem familiar passaram por memórias de violação e abusos, de invasões, né, do seu corpo, da sua privacidade, do seu espaço. E isso, por mais incrível que pareça, né, pouca gente fala, porque virou um tabu, virou um segredo. E, porém, na minha experiência como profissional que trabalha com transformação de pessoas, é algo extremamente comum, tanto para mulheres, né, principalmente para mulheres, mas também para homens que passaram por situações parecidas. E quando eu percebi esse pensamento, é como se um quebra-cabeça começasse a juntar as peças e se montar diante de mim. E aí eu comecei a entender que de maio para junho desse ano, eu comecei a ganhar muito peso, sem muita explicação. Eu vinha mantendo a mesma faixa de peso, já tinha mais de um ano, e de final de maio para início de junho, eu comecei a ganhar peso, e nessa brincadeira, em poucos meses, eu engordei 5 quilos. E aquilo não estava muito claro para mim quais eram as razões, né? Eu sabia que o ganho de peso é uma forma de proteger, né, do corpo se proteger e se sentir mais forte diante da vida. Isso eu já tinha essa informação. Porém, eu não tinha entendido ainda por que eu tinha ganhado esses 5 quilos, assim, magicamente. Obviamente, sim, né, a alimentação estava desregrada, mas nada muito diferente do padrão anterior, né, que estava me fazendo pelo menos manter o peso ali naquela faixa que era entre 64, 66. E justamente nessa mesma fase, né, de maio para junho, eu também passei a ter problemas na região íntima, né? Começou a surgir algumas inflamações, irritações e coceiras, sendo que não tinha muita explicação também para isso. E aí, quando eu estava indo, né, hoje à tarde, comprar um remédio para me ajudar a resolver o meu problema, eu comecei a juntar as peças. E aí eu vi que ao longo da minha vida, eu realmente incorporei essa roupagem de uma postura mais intimidadora. E isso eu reconheço. Isso era algo que eu já sabia. Só que quando você junta todas as peças, que é o que eu estou começando a explicar e trazer aquelas para você, você começa a ver que todas as peças de um grande quebra-cabeça, de um grande problema que eu tinha na minha vida, elas estavam interligadas em todo esse núcleo
dos abusos, das violações, das invasões que o meu corpo e o corpo das mulheres da minha linhagem também passaram. Então, quando essa situação emergiu, eu fui lembrando de situações em que muitas pessoas, só de estar na minha presença, elas se sentem intimidadas por mim. Não só não só homens, né? Porque o intuito de toda essa carapaça, de toda essa estrutura que o meu corpo criou para tentar se proteger, não era para proteger para que não acontecesse mais abusos, mais violações, mas também refletia nas mulheres, né? Porque muitas mulheres, diante da minha presença, elas também se sentiam intimidadas. E ao mesmo tempo que o corpo queria me proteger de não ser mais violada, de não ser mais abusada, ele também me protegia dos padrões saudáveis, porque os homens que poderiam vir com um padrão saudável para de fato, né, me encontrar e ser o meu parceiro de vida, também não conseguia chegar, porque inconscientemente eu estava repelindo essa energia masculina, né, esses homens, pela a estrutura que eu criei, né, de proteção, que envolvia desde um corpo grande, né, que ganha peso para se tornar robusto, intimidador, e também como uma forma de afastar para não ser tão atraente e tão chamativo aos olhos masculinos. E aí juntava com um sentimento que eu sempre tive a minha vida inteira, que o meu corpo era um tanque de guerra, né? Eu sempre senti que o meu corpo ele era tão robusto e tão forte, a minha estrutura física e estrutura mesmo óssea energética, que eu me sentia um tanque de guerra. E realmente, para eu passar pelas experiências que eu venho passando na minha vida, por todos os desafios que eu vivi desde que eu era um bebezinho até a minha idade atual, realmente eu precisava ter me tornado esse tanque de guerra para conseguir passar ilesa entre aspas, né? Passar o mínimo possível dilacerada dessa experiência, porque emocionalmente é muito cruel, né? Muitas coisas que eu vivi. Mas quando você olha para todo esse cenário, o que também estava por trás? Toda uma dificuldade de uma vida inteira em dieta, treino e alimentação, né? Como um todo. Porque se eu emagrecesse e ficasse do jeito que eu quero, né? Que é um corpo definido, torneado, um corpo bronzeado, saudável, um corpo sem excesso de gorduras, um corpo realmente bonito, atraente, chamativo, isso era perigo pro meu inconsciente. Tinha um grande alarme de perigo. Então, o meu corpo, ele preferia... Ele criava um mecanismo de sabotagem que me dificultava na consistência da alimentação, principalmente, que sempre foi um dos meus maiores problemas ligados à questão física mesmo da vida, mas também sabotava os meus resultados nos treinos. Então, muitas vezes eu treinava e o corpo não mudava na forma que eu desejaria, de fato, habitar. Ele segurava aquela forma robusta, ele segurava o peso, segurava o inchaço, segurava a retenção, porque eu não podia me tornar essa mulher atraente, essa mulher magnética, essa mulher encantadora, né? Da forma mais saudável possível, digamos, sem a distorção dos abusos vibrando por trás, né? Então, outra clareza também que veio, isso tudo eu tava andando na rua, e esse monte de clarezas enxurrando aqui na minha cabeça. Então, outra clareza também que veio é a questão se eu tenho um corpo robusto, eu não posso ter um corpo delicado. Porque se eu tiver um corpo delicado, pro meu inconsciente, um corpo delicado era perigo. Porque um corpo delicado, pro meu inconsciente, significava perigo grande de vulnerabilidade, né? Um corpo muito vulnerável, um corpo fraco e que poderia novamente ser abusado, poderia novamente ser violentado. Então, eu não conseguia me tornar uma mulher mais suave, mais feminina, mais delicada, porque tinha toda essa estrutura de padrões atuando por trás do meu inconsciente. E muitos desses pontos eu já tinha consciência, só que hoje é como se tivesse dado aquela eureka que vira a chave e que todos os pontos se ligam e você vê o desenho inteiro do padrão do inconsciente diante dos seus olhos, né? E eu que trabalho com isso há 8 anos, eu sei muito bem como funciona o inconsciente, as camadas, como que as memórias são armazenadas, como que os problemas são criados. Eu entendo hoje isso com muita clareza, só que para você resolver um cenário complexo como esse, até isso
tem um tempo certo. Porque para eu chegar nesse ponto de hoje, 2025, mês de setembro, e tá chegando nesse eureka, e pegando os sintomas que o corpo estava manifestando, as dificuldades do peso que eu estava tendo, as dificuldades dos treinos, juntar tudo isso, a questão de, sim, eu quero ser uma mulher suave, eu quero ser uma mulher feminina, eu quero ser uma mulher delicada, eu quero ser uma mulher que tenha um ar doce, e não essa carapaça de seriedade, de robustez, de imponência, de amedrontar mesmo as pessoas. Então, isso fez sentido, sabe? Tudo isso fez sentido. Foi a forma que o meu corpo encontrou para me fazer chegar na idade que eu tenho e não passar novamente pelas mesmas experiências que eu passei na infância. Porém, nesse momento, se tornou obsoleto, né? Se tornou uma coisa que não é mais compatível com a mulher que eu estou me tornando. Né? Então, eu tenho até essa mudança, né? Eu não sei se vocês acompanharam, mas recentemente eu postei nos meus stories a foto de uma mulher bem delicada, bem feminina, com muitas flores ao redor, e eu vou até ver se eu coloco essa imagem aqui. E essa foto, ela é muito um reflexo da mulher que eu me vejo sendo. Só que para eu chegar nessa mulher, eu preciso desconstruir toda essa carapaça, toda essa estrutura que eu mantive por mais de 3 décadas. E que muitas mulheres da minha linhagem também mantiveram por muitas décadas. Porque tudo que não é curado pela geração anterior passa para a geração seguinte resolver. Né? E a minha geração de mulheres era uma geração que carregava muita dor, muito sofrimento. E eu decidi nascer nessa linhagem, nessa família, passar novamente por vários dos problemas que essa linhagem tinha, para poder resolver todos eles e libertar de fato, não só essa linhagem, mas o planeta, o inconsciente coletivo, libertar os meus descendentes para que eles não precisem mais passar por esses mesmos problemas. E só que viver isso na pele não é nem um pouco fácil. Porque a grande maioria das pessoas até passou pelos problemas também e passou por muitas dificuldades. Só que a grande maioria foi viver a vida e fingindo que nada disso aconteceu. E o que eu percebo é que a gente não consegue curar uma situação enquanto que ela é um tabu, enquanto que ela é um segredo, enquanto que ela é taxada como algo feio, vergonhoso, que a gente deve esconder. E eu, como terapeuta e como ser humano, eu penso o contrário. A cura só vem quando a verdade se revela. E uma das principais características do meu trabalho é trabalhar com a energia da verdade. Porque quando eu acesso a verdade sobre o corpo de uma pessoa, a razão do porquê que ela está vivendo todo aquele problema que ela vive, e eu passo essa verdade para a pessoa, uma enxurrada de clareza se abre na mente. Porque quando a verdade vem para a nossa consciência, é muito difícil a gente ficar em looping nos padrões. Porque o que mantém o looping dos padrões se repetindo geração a geração sem resolver é justamente a mentira, é justamente a omissão, é justamente a vergonha e a negação de olhar esse problema no olho. Né? Então, eu sou uma mulher muito corajosa para ter decidido entrar nessa história, porque a minha história ela é muito complexa. Ela envolve muitos problemas no corpo, muitos problemas emocionais, né, que eu venho resolvendo há 8 anos. E esse dos abusos, né, e das violações, eu já venho lidando com isso há 8 anos, né, com processos terapêuticos e muitas ferramentas, e me trabalhando eu mesma, que hoje eu já tenho essa condição de fazer o meu próprio processo sozinha, mas não é nem um pouco fácil, porque você vive um problema, muitas vezes, 24 horas por dia, você busca a solução dele incansavelmente, mas o inconsciente só revela a chave final para desconstruir todo um enredo quando você está pronta. Quando chegou o tempo divino desse padrão, de fato, se resolver. E hoje mesmo, assim que eu cheguei em casa, eu já fui me trabalhar para resolver todo esse cenário, todo esse contexto que eu tive clareza, para olhar literalmente no meu campo emocional, para que isso realmente não mais me afete, para que eu consiga começar a desconstruir toda essa estrutura que me serviu por mais de 3 décadas, mas que agora se tornou obsoleta. Então, se você se identifica com alguma parte desse vídeo, se você já passou por algo parecido,
Se você conhece alguém que passou por algo semelhante, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, porque a gente precisa normalizar falar sobre as emoções, a gente precisa normalizar falar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas dificuldades, porque o nosso mundo não merece mais ficar preso na dor e na repetição de padrões. A gente merece ser um planeta regenerado, livre, onde as pessoas podem viver leves e não precisar mais ter que encarar coisas tão dilacerantes, né? E só de falar isso já me vem uma emoção, porque quando eu olho para minha trajetória não foi nem um pouco fácil mergulhar nessas dores e sentir tantas emoções. Eu já senti tantas coisas para curar essas memórias, mas ainda emerge situações hoje muito mais leves do que eram no passado, né? No passado eram muito difíceis, muito cruéis, porque não era só as minhas memórias que eu estava curando. Eu estava curando literalmente as memórias de todas as mulheres da minha linhagem que não conseguiram fazer isso sozinha. E a grande maioria das mulheres que eu atendo tem uma história parecida, por incrível que pareça, e pouco se fala. Então vamos normalizar e conto com você para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. Compartilha nos seus stories, manda para alguém e espero que tenha feito algum sentido aí para ti.